Primeiro, antes de iniciar os cálculos de produto vetorial, vamos fazer uma abordagem mais teórica sobre o conceito, né? Então, produto vetorial, vamos imaginar que a gente tem dois vetores, o vetor A e o vetor B, né? Nesse caso aqui, o vetor A ele só tem uma componente em x e o vetor B só tem uma componente em y, ambos positivos. Quando eu faço o produto vetorial entre A e B, nesta ordem, porque a ordem neste caso importa, quando eu faço produto vetorial entre A e B, eu vou gerar um novo vetor. No caso de A e B, como um só tem componente em x e o outro só tem componente em y, eu tenho a certeza que eu vou gerar uma componente z, e só vai ter componente z esse novo vetor. Porque o produto vetorial, o resultado dele é um novo vetor normal, perpendicular aos dois vetores ao mesmo tempo. Ele é normal ao plano que está inserido os dois vetores. Nesse caso aqui, o plano que está inserido o vetor A e o vetor B é o plano XY. Então, um vetor normal ao plano XY é um vetor que esteja no eixo de Z. Como eles partem da origem, esse vetor ele vai partir da origem também. Eles têm sentidos positivos, então como é A por B, eu vou encontrar o vetor C1 aqui no sentido positivo. Caso eu faça o vetor B vetorial A, eu vou encontrar esse C2, onde eu vou obter esse vetor normal ao plano XY, perpendicular ao vetor A e B ao mesmo tempo, no sentido negativo, né? O que significa essa parte achurada aqui? Não é só para simbolizar o plano XY. Ele também significa a área que eu consigo obter a partir desses dois vetores. E como que eu obtenho a área a partir desses dois vetores? Faço o produto vetorial e tiro o módulo. O módulo do produto vetorial de A e B vai ser exatamente a área compreendida entre esses dois vetores. Vamos para a abordagem mais clara sobre o cálculo agora. Bom, na montagem, como que a gente faz? Ali a gente viu, baseado nesta mesma figura, a gente gera esses dois vetores. O vetor A, só 1 na componente I, 0 na J, 0 na K, e o vetor B só tem a componente Y, 0 na I, 1 na J, 0 na K. Então a abordagem de cálculo dele é mais ou menos essa. A gente pode encontrar essas duas notações, né? O vetor A e o vetor B separado por um X maiúsculo ou separados por um chapeuzinho. Os dois significam a mesma coisa, significa que você quer saber o produto vetorial entre dois vetores. A ordem deles importa e importa aqui na montagem. Como que se faz a montagem? Você gera um determinante de 3 por 3. Na primeira linha, a gente coloca os vetores diretores, né? Vetor I, J e K. Na segunda linha, a gente coloca as coordenadas do primeiro vetor, né? No caso aqui é o A, então eu vou colocar as coordenadas de A aqui. Então, 1 na I, 0 na J e 0 na K. Na terceira linha, eu vou colocar as coordenadas do vetor B, né? Que é o segundo vetor. Então, 0 na I, 1 na J, 0 na K. Faço o determinante. Então, como I, vamos pegar aqui o vetor diretor I primeiro. No sentido positivo, eu vou ter que ele é 0 vezes 0. E no sentido negativo, eu vou ter que ele é 0 vezes 1. O vetor J, no sentido positivo, eu vou ter que é 0 vezes 0, 0. No sentido negativo, eu vou ter que é 1 vezes 0, 0 também. No vetor diretor K, eu vou pegar 1 vezes 1, 1, sentido negativo, menos 0 vezes 0, 0. Somo esses resultados, 0 I, 0 menos 0, 0, mais J, 0 menos 0, 0, e
K, 1 menos 0, 1. 1 na K. Ou simplesmente 1 na K. Vamos pegar aqui embaixo para a gente verificar o que acontece quando a gente troca, né? Fazer justamente esse vetor aqui agora. A gente calculou esse. Vamos calcular esse aqui, ó. V por A para ver se bate, né? Com esse conceito do vetor ser oposto ao outro. Né? Então a notação é a mesma. A única diferença é que a gente trocou as posições, portanto a gente troca a posição das linhas. Então, montagem do determinante. Primeira linha, vetores diretores, I, J, K. Segunda linha, vetor, primeiro vetor, que agora é o B, 0 na I, 1 na J, 0 na K. Terceira linha, 1 na I, 0 na J, 0 na K. Na direção I, eu vou ter no sentido positivo 1 vezes 0, 0, menos no sentido negativo, 0 vezes 0, 0, mantém-se o 0. Em J eu vou ter 0 vezes 1, 0, no sentido negativo, 0 vezes 0, 0, 0 menos 0, 0. Em K eu vou ter 0 vezes 0, 0, menos, sentido negativo agora, 1 vezes 1, 1. Então, 0 menos 1. Então, eu fico 0 na I, mais 0 na J, menos 1 na K, né? Mais menos 1 na K, ou simplesmente menos 1 na K. Então, faz sentido, né? Quando eu pego o vetor A por B, eles estão no sentido positivo, eu gero esse vetor C1. Quando eu pego o B por A, eu gero o mesmo tamanho do vetor C1, porém no sentido oposto, o vetor C2. Né? E a área? Como que eu calculo a área? É um módulo, né? Como foi dito. Então tá aqui, ó. Vamos calcular a área. A área é igual ao módulo do produto vetorial entre os dois vetores. Qual é o módulo? Que é A vetor B nesse exemplo? Pegando o mesmo vetor, a gente encontrou aqui, ó, 1K. Então eu quero saber o módulo de 1 na K. Como que a gente tira o módulo de um vetor? É a soma, na verdade é a média geométrica, né? Você faz a soma ao quadrado das suas componentes e tira a raiz quadrada disso. Então, portanto, 1 na K ele tem 0 na I, 0 ao quadrado, mais 0 na J, que a componente de J é 0, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado da componente K. Então, 0 mais 0 mais 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1, uma unidade de medida. Vamos verificar se bate com o produto vetorial de A e B, ou de B por A, né? Agora, a mesma coisa, só que agora eu quero é menos 1, né? A diferença daqui para cá é que agora eu vou fazer o quadrado de menos 1. O que vai me resultar na raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então bate. Esse aqui é a maneira de você abordar o produto vetorial. Né? Quando aparecer para você, calcule a área compreendida entre dois vetores. Você vai calcular um módulo, você vai fazer esse determinante, vai calcular o produto vetorial deles e vai tirar um módulo dessa forma. Quando ele quiser saber qual é o vetor normal produzido pelos vetores A e B, ou pelos vetores 1 e 2, ou por qualquer outro vetor qualquer, você vai simplesmente fazer o produto vetorial e acabou, né? Simples, fácil e prático.